Bom, pessoal, então começamos agora mais um encontro do nosso Teógrafos, né? É a 9ª edição desse ano. A gente ainda deve fazer mais um ainda esse ano, dezembro. E como vocês viram lá nos textos, né, no nosso site, com os textos divulgados, foi um tom bastante diferente do que a gente vinha tratando aí nos domingos, nos meses anteriores. Textos do Carlos Drummond de Andrade, da Clarice Lispector, um texto do Apocalipse, um texto do Karl Jaspers, e um outro texto do Moltmann, que talvez vocês estejam pensando, tá, e o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Até achado, Jacques deve ter surtado dessa vez, e aí, será que tem alguma coisa a ver, algum texto com os outros? Então, esse é o nosso desafio, né? Às vezes, fazer um grafo, né, uma ligação entre textos, é sempre um desafio, uma boa brincadeira para a gente tentar estabelecer relações entre eles. Hoje a gente tem aqui a Neise, primeira vez que a Neise está vindo aqui no nosso grupo. Faz tempo que eu nem a via, então bem-vinda, Neise. É um grupo assim de gente de diferentes origens, então muita gente você não conhece, alguns você já viu, né? Então seja muito bem-vinda aí. O texto que a gente tem para começar hoje a nossa jornada, como a gente sempre faz, é o texto bíblico, né? O nosso ponto de partida, a nossa tentativa de amarração dos temas, sempre a partir do texto bíblico. E o texto é um dos últimos fragmentos que a gente encontra lá na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, já, né, acabando a Bíblia, a gente varreu vários momentos da Bíblia, então a gente não falou nada desse livro que tem um impacto na história da própria civilização ocidental muito grande, e chegou o momento da gente tratar dele numa perspectiva talvez nova aqui dentro do que a gente já lidou com esse texto tradicionalmente. Então, eu vou começar a leitura para depois passar para vocês algumas informações e a gente começar a nossa conversa, o nosso trabalho, na tentativa de estabelecer essas relações que o texto permite a gente fazer. Então, diz assim o texto lá do Apocalipse. Vi, então, um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu de junto de Deus a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como esposa que se enfeitou para o seu marido. Nisso, saiu do trono uma forte voz. Eu ouvi: esta é a tenda de Deus com os homens. Ele vai morar com eles. Eles serão o seu povo e ele, o Deus com eles, será o seu Deus. Ele vai enxugar toda a lágrima dos olhos deles, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor. Sim, as coisas antigas desapareceram. Aquele que está sentado no trono declarou: eis que faço novas todas as coisas. E me disse ainda: elas se realizaram. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Para quem tiver sede, eu darei de graça da fonte de água viva. O vencedor receberá esta herança. Eu serei o Deus dele e ele será meu filho. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Depois disso, um dos 7 anjos, das 7 taças cheias com as últimas pragas, veio até mim e me disse: venha, vou lhe mostrar a esposa, a mulher do cordeiro. E me levou em espírito até um grande alto monte e mostrou para mim a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, com a glória de Deus. Seu esplendor é como de uma pedra preciosíssima, pedra de jaspe cristalino. Ela é cercada por alta e grossa muralha com 12 portas, e sobre as portas há 12 anjos. Cada porta tem um nome escrito, os nomes das 12 tribos de Israel. São 3 portas no lado oriente, 3 portas ao norte, 3 portas a sul e 3 portas no lado do poente. A muralha da cidade tem 12 pilares, e nos pilares está escrito os nomes
o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que estava falando comigo usava uma vara de ouro para medir a cidade, os portões e a muralha. A cidade é quadrada, o comprimento igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara 12.000 estádios. O comprimento, largura e altura são iguais. O anjo mediu a muralha 144 côvados. Ele media com medidas humanas. A muralha é de jaspe. A cidade é de ouro puro, tão puro que parece vidro transparente. Os pilares da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro pilar é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas. Cada uma das portas é feita de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Mas eu não vi na cidade nenhum templo, pois o seu templo é o Senhor, o seu Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para ficar iluminada, pois a glória de Deus a ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro. As nações caminharão à sua luz e os reis da terra trarão a sua glória para ela. Suas portas nunca se fecharão de dia, pois aí jamais haverá noite. E a ela trarão a glória e o tesouro das nações. Nela jamais entrará qualquer imundície, nem os que praticam abominação e mentira. Vão entrar somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Só um segundo. O anjo mostrou para mim um rio de água viva. Era brilhante como cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de cada lado do rio, estão plantadas árvores da vida. Elas dão fruto 12 vezes por ano. Todo mês elas frutificam. Suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldições. Nela estará sempre o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão culto. Verão sua face e seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite. Ninguém mais vai precisar da luz da lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão para sempre. Então, esse é o texto, um dos textos que está fechando lá o livro do Apocalipse. Ainda tem um restinho a mais ainda para fechar o texto da Bíblia como um todo. Mas nesse texto a gente acaba encarando algo que na tradição bíblica tem um valor muito grande, que são essas visões a respeito de um mundo vindouro que vai inaugurar uma nova história. A gente vai chamar essa perspectiva sobre a realização do mundo de uma espécie de escatologia, ou seja, a gente está pensando no que vai vir após o fim dessa forma de existência que a gente está imerso. Essa mentalidade, ela surge no contexto bíblico numa espécie de contexto de crise. A crise foi tão profunda que o homem religioso, judeu e cristão daquele tempo, imaginou o seguinte: olha, parece que o mundo, na forma como ele se dá, parece que ele não tem remédio. É necessário que essa história seja levada a cabo, que essa história seja finalizada, seja encerrada, e se comece uma história nova, mas completamente nova, talvez até num outro lugar, para que as coisas trilhem um caminho correto. De alguma maneira, essa perspectiva tem uma noção um pouco fatalista sobre a realidade. A história, no mundo que a gente conhece, no mundo que a gente vive, ela parece que não tem jeito.
É preciso que essa história seja encerrada e Deus apareça como um governante eterno, colocando ordem nas coisas dentro do que a gente acredita ser essa ordem. Essa perspectiva a gente encontra não só no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, mas a gente encontra até em tradições mais antigas, como, por exemplo, o livro de Daniel, lá no Primeiro Testamento, lá no Antigo Testamento. É um livro que vai ter um diálogo com o livro do Apocalipse muito grande. E existem outros livros que estão fora da Bíblia que também fazem parte dessa cultura de pensar o mundo nessa outra perspectiva, que são livros considerados, né, taxados de apócrifos, né? E aí a gente vai ter o livro de Enoque e vários outros. Se a gente quisesse chamar esse conjunto de textos com um nome, a gente chamaria esse conjunto de textos de literatura apocalíptica. É um conjunto de textos importantes da Bíblia e que tenta superar aquela perspectiva de reforma revolucionária, vamos chamar assim, que os profetas queriam causar. Os apocalípticos, né, do qual o livro do Apocalipse faz parte, meio que desiste dessa história terrena, mundana que a gente vive e quer começar uma história completamente nova. Só que esse texto, ele se denuncia logo no início. É algo que nós, como leitores do texto bíblico, ou minimamente interessados nessa tradição bíblica, precisamos estar alertas com relação a um ponto de partida que é importante em todas essas tradições. Sejam as tradições mais históricas, sejam os profetas, seja a poesia, seja a própria literatura apocalíptica. A primeira palavra desse texto do Apocalipse separado para hoje é uma palavrinha que é cheia de nuances para a gente pensar em torno dela e que talvez seja um ponto de partida importante dentro dessa nossa intenção de estabelecer relações com outros textos, de pensar de forma um pouco mais aberta sobre esses temas de espiritualidade, essa literatura religiosa, temas de literatura e tudo mais. A palavrinha que começa e, ao mesmo tempo, cria um problema para a gente é a palavrinha vi. São duas letrinhas apenas, mas assim que começou o nosso texto, vi. Vi no texto, o autor diz, vi então um novo céu e uma nova terra. A Eliane está até botando outros aqui, Apocalipse de Abraão, de Elias, de Adão, de Baruque. Exatamente, são todos outros textos que fazem parte da literatura apocalíptica. E textos que têm um valor fantástico ao longo da história, porque eles são a fonte de várias imagens que a gente tem no nosso conjunto de símbolos religiosos da tradição judaico-cristã. O fato da gente, por exemplo, imaginar um diabo como um bichinho vermelho com chifres, perna de bode, rabinho e tridente, tal, muitas vezes vem desse tipo de literatura. Mas olha como é que isso se mesclou à nossa tradição mais canônica, né, mais oficial, ao ponto da gente imaginar as coisas dessa maneira. Pelo menos as imagens, os quadros, as obras de arte, tal, todos usam esses elementos que são apócrifos, né, conforme esse tipo de classificação, e a gente, às vezes, nem sabe, às vezes a gente é levado a acompanhar esse movimento de reflexão e vai o tempo todo, né, descer a lenha nesses outros tipos de textos, dizendo que esses textos não servem para nada e tal. Não, são valiosíssimos, no mínimo em termos históricos, para a gente imaginar como que essa tradição foi pensada. Né? Mas é isso mesmo, a Eliane colocou aqui várias outras obras que são fundamentais desse movimento apocalíptico, né? E que a gente, né, precisa conhecer, sem sombra de dúvida, muito, muito interessante, no mínimo interessante. Bom, e aí essa questão de ver, né, é por onde o texto começa. Tem
tem um certo apelo à visão. A visão como uma espécie de porta de entrada para a gente da realidade. O nosso contato com a realidade muito se dá pela visão. Por exemplo, eu imagino que a Gabi, que está aí numa espécie de paraíso no Rio de Janeiro, quando ela olha para os lados, ela vê o mundo de uma determinada forma. Foi até uma espécie de escolha dela estar nesse lugar, morando lá por esse tempo, para ver, para ter o contato com uma realidade que para ela causa prazer. Ela está aí vendo as coisas de uma determinada maneira que a gente que está aqui na cidade tem um contato com a realidade de uma outra forma. O mundo que a gente percebe na sua dinâmica, nos seus problemas, nas suas maravilhas e tal, ele incorpora quem de fato nós somos muito pela visão. E esse autor aqui do texto bíblico, ele vê. Mas, ao mesmo tempo, esse ver do autor é um ver que projeta para além da realidade uma certa expectativa. Ele vê aquilo que ainda nem existe. Ele vê aquilo que não há. Ele vê aquilo que ele espera. Então, da mesma forma que esse olho, que é... Ele usa o verbo ver. Esse olho que chega a ele uma realidade e que o confronta, parece que é dos olhos dele que brota uma realidade que ele espera. Como se os olhos dele tivessem um certo poder criador sobre a realidade, para além da realidade, e que, de certa forma, anima a existência dele de alguma maneira. Curiosamente, a cena que ele vê criativamente com esses olhos constrangidos pela realidade, é uma cena um tanto quanto inusitada. Ele vê um novo céu e uma nova terra. E nessa visão que ele tem, ele vê uma espécie de mundo constituído por pedras preciosas. Talvez um geólogo ficasse até constrangido, porque o autor, há tanto tempo atrás, já sabia o nome de todas essas pedras preciosas de cor, sabia pelas cores, pelo valor e tudo mais. E a gente tem aqui todo esse valor que ele dá, algumas imagens estranhas, como, por exemplo, dizer que uma porta era constituída de pérola e cada porta era uma pérola. Imagina uma porta gigantesca, redondona, né, esférica e tal, que fosse uma porta única. Ouro de cima a baixo, um ouro tão brilhante que reluzia como vidro, e colunas de pedra e portas de pedra, e anjo para todo lado, e não precisa de luz, porque Deus é o grande iluminador dessa realidade. Ele sai vendo algo na realidade que, quer dizer, para além da realidade, que, de certa forma, constrange nessa grandiosidade de brilho a realidade com que ele lida. Vamos imaginar esse João, autor do Apocalipse de João, a realidade que ele vivia naquele tempo. As tradições acerca desse texto vão dizer que esse João, autor do livro do Apocalipse, supostamente escreveu esse livro numa prisão, né, naquele ambiente típico ali do Oriente Médio, com aquela paisagem um tanto quanto desértica e tal, toda aquela dureza da vida, e o que ele coloca aqui é uma cena com rios, com árvores, com uma beleza incomparável, baseada toda nessas pedras preciosas. Existe também uma certa provocação nesse texto, porque, de alguma forma, essa cidade imaginada, o texto vai falar isso nominalmente, é a cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém, havia, né, para quem conhece minimamente a tradição bíblica, o Templo de Jerusalém, que foi aquela obra faraônica, mas inaugurada lá por Salomão, que quis se portar como um faraó, e que foi destruída e foi reconstruída, aquela coisa toda.
Mas algo que costuma se reportar sobre a beleza desse templo é que a parte central ali, onde a região do templo propriamente dito, não o complexo do templo, mas o templo era recoberto de mármore por fora, por dentro, e ouro e tudo mais, que causava dor às vistas olhar para ele quando o sol batia nele diretamente, de tão reluzente que ele era. Essa cena que o autor do Apocalipse pinta é algo que é o Templo de Jerusalém elevado à 10ª potência. É um constrangimento dessa beleza, desse tipo de beleza o tempo todo. Para qualquer lugar que você olha, você é, de certa forma, constrangido pela grandiosidade estética desse ambiente que ele vê. Esse ver dele traz à tona uma certa expectativa de mundo, que a gente precisa pensar na nossa espiritualidade, na nossa forma de compreender a vida, se é de fato esse tipo de mundo que os nossos olhos desejam criar. Quando a gente pensa num mundo melhor, para a gente, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações que vêm, é disso, de fato, que a gente está falando? Um mundo recoberto de ouro de cima a baixo, com pedras preciosas e anjos fazendo a guarda dessa cidade, né? Toda formatada, com tamanhos perfeitos, ela é quadrada, ela, né? É desse tipo de perfeição que a gente está falando quando passa pela nossa imagem de uma vida melhor, construir um mundo melhor. Porque no imaginário bíblico, de alguma forma, dessa tradição apocalíptica, disso que mobilizou de forma grandiosa toda uma espécie de compreensão acerca da fé, principalmente no mundo cristão, muito gira em torno desse tipo de imagem. Essas ruas de ouro, essa cidade iluminada, tudo isso é a visão de mundo desejado. Mas nós, que estamos aqui no Brasil, muitos de vocês no Rio de Janeiro 2022, 27 de novembro, é de fato isso que a gente identifica como um mundo almejado? Porque, se não for, a gente vai ter um certo problema de lidar com um texto desse. A gente, talvez, quando a gente vai usar o nosso olho, que ao mesmo tempo recebe a realidade, mas cria uma realidade, talvez esse nosso olho esteja criando uma realidade um pouco diferente dessa do texto bíblico. Mas aí algum de vocês poderia dizer o seguinte: Jackler, mas você está sendo muito radical ao considerar o texto bíblico dessa forma. Isso poderia ser assumido como uma espécie de visão mitológica a respeito da realidade, uma expectativa quase que fantasiosa a respeito do mundo. E, na verdade, a gente sabe, sem nenhum problema, que as coisas não precisam ser da forma como está no texto que a gente leu. Bom, de fato, essa crítica seria bem-vinda, mas eu poderia pensar o seguinte, que, de alguma forma, esse texto traduz elementos de uma fantasia, mesmo sendo uma fantasia, que colocam na pauta dessa visão de mundo, desse mundo imaginado, algumas expectativas, mesmo que desse imaginário fantasioso de ruas de ouro, algo muito radical com relação a quem fará parte dessa cidade. Existe um lado dessa expectativa que talvez seja uma expectativa existencial desse autor, para além das cenas, para além dessa fantasia do ouro, das pedras e tudo mais, que, de alguma forma, o autor está dizendo o seguinte: olha, existe um tipo de gente que não é bem-vinda nessa cidade. Existe um tipo de gente
que ele vai chamar aqui, vai classificar, né, como os covardes, os infiéis, os corruptos, os assassinos, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e tudo mais, os mentirosos. Olha, esses aí, eles vão para uma espécie de anticidade. O lugar destinado a eles não tem nem parede, é um lago, tá? É um lago de fogo permanente que vai destruir a existência desses outros, né, que foram classificados dessa maneira. Mas, ainda assim, dentro dessa expectativa que separa pessoas, tudo isso está baseado nesse ver. Eu vejo um mundo onde alguns estão de um lado, outros estão do outro. Uns merecem um tipo de destino, outros merecem outro tipo de destino. Ainda assim, por mais que na cena haja essa fantasia da imagem, né, ela traduz algumas expectativas, né, sobre a vida prática, vamos chamar assim. E nisso a gente vê, bom, se esse é o caminho que o texto do Apocalipse vai seguir, né, a gente vai ficar em certos apuros, né, dentro dessa expectativa com a realidade que se coloca. Além disso, para fechar esse conjunto de informações iniciais, essa tradição apocalíptica, essa tradição judaico-cristã, que a gente também está bastante acostumado, ela tem uma perspectiva da história muito interessante e que, de certa forma, confronta com uma perspectiva da história valorizada pelas culturas em torno dessa cultura judaico-cristã. A cultura desse tipo de texto, ou que funda esse tipo de texto, ela tem uma certa linearidade. A história começa, a história se desenvolve e a história termina. Esse é o fim da história e a inauguração de uma nova história, que vai seguir o seu caminho linear. Essa é a perspectiva do curso da história que está por trás desse mundo judaico-cristão. Em comparação, os outros povos, as outras culturas, as outras perspectivas a respeito do mundo vão compreender a história numa noção cíclica, que a história, ela, o tempo todo, ela se reinaugura nela mesma. E existe um palco para essa história acontecer, que é o mundo. Os eventos que aconteceram no passado, de alguma forma, eles vão acontecer de uma forma similar daqui a um tempo. Uma circularidade da existência. Enquanto a expectativa judaico-cristã, que um texto desse tipo vai gritar nas suas múltiplas e máximas consequências, é que essa história é linear. Agora, curioso, né? Parece que tem umas nebulosidades nessa linearidade esperada. Porque esse mundo de ouro esperado pela literatura apocalíptica, de alguma forma, traz uma expectativa sobre uma espécie de ausência de crise nesse mundo vindouro. Vai dar tudo certo. Lá ninguém vai ter doença. Lá a vida vai ser plena na sua máxima abundância. Lá tudo vai acontecer de certo. Lá quem é errado nem faz parte. Lá vai ser a perfeição. Lá não tem o que dizer, né? Não precisa nem dizer muita coisa, porque a situação vai estar completamente resolvida desse lado de lá. Porém, olha que curioso. Na história bíblica, se a gente pensar numa história que antecede a história do mundo, quando era esse tempo de um pleno céu que existia, de Deus lá com seus anjinhos trabalhando, cantando nos corais, tocando as músicas, outros afiando suas espadas e tal, essa coisa toda. Até nesse céu, nesse imaginário bíblico, foi alvo de uma crise que descambou na expulsão de um determinado elemento desse ambiente
e que impactou a nossa realidade. Então, o fato de a gente imaginar esse mundo, eu não vou nem chamar de cor-de-rosa, porque não é o caso, mas esse mundo cor-de-ouro que o texto bíblico pinta, bom, a gente não tem nada para dizer, e será que até lá não vai acontecer uma crise? Na verdade, a gente tem elementos para dizer que já houve uma crise. E que talvez essa solução permanente seja uma expectativa um tanto quanto falsa, pegando, simplesmente brincando com esses elementos do texto. Mas é lógico, tudo começa com essa palavrinha ver. Eu vi. E no mesmo texto, se a gente avança um pouquinho mais nele, lá no final, no penúltimo parágrafo separado, ele não vê algo. É engraçado, né? Porque parece que ele procura e não vê. Ele fala até que ele não diz que não existe. Ele diz que não vê. Ele não vê na cidade nenhum templo, porque o templo é o próprio Senhor que está ali, né? Perambulando por essa cidade o tempo todo. Uma falta de necessidade, né? Uma inexistência ou uma falta de necessidade desse templo. Olha, de certa forma, entre aspas, a má intenção do autor ao escrever esse texto. Justamente o que ele não vê, ou que, de alguma forma, ele não quer ver, é o templo, que, muito provavelmente, ele já tinha identificado como uma causa de grandes males, na realidade, que ele mesmo tinha experimentado. Isso ele faz questão de dizer: olha, nessa cidade esperada que meus olhos criam, o templo eu não vi. Ele nem é necessário. Essa cidade ela supera essas instituições religiosas que parece que o autor deixa escorrer um sentimentozinho de angústia com relação a elas e fala: olha, lá nem precisa disso, porque o próprio Deus é essa luz que ilumina a realidade. Curiosamente, dessa cidade, que não precisa de sol, nem de lua e tudo mais, tem portas que não se fecham. As portas não se fecham de dia, mas o texto diz que nunca à noite. Então, as portas não se fecham nunca. Ao contrário das cidades tradicionais, que fecham suas portas num determinado horário, e impedem o acesso de uns por conveniência, por lei, por perigo, por escolha e tudo mais. Essa cidade imaginada é uma cidade de portas abertas, permanente, que não era a realidade das cidades daquele tempo. Ele também não identifica nessa cidade, né, essas portas que se fecham. Bom, o que a gente quer dizer com isso? Que, de certa maneira, assim como no texto do Apocalipse, com todo esse imaginário, essa riqueza de imagens, essas cores, que faz a nossa cabeça entrar em parafuso e até uma certa curiosidade de saber que tantas cores são essas, que pedras são essas, que imagens são essas, quantos já não tentaram pintar esse quadro de uma cidade santa e tudo mais. Mas, de certa forma, o que essa visão do autor traz à tona sobre o que de fato é essa nossa espiritualidade? Será que, de fato, a espiritualidade que cada um de nós desenvolve, ela não se funda de maneira primeira sobre esse nosso ver? Será que mais do que o nosso coração, que é meio que a casa dessa espiritualidade, será que a espiritualidade, ela, de fato, não encontra no olhar,
no olho, no ver, o seu ponto de virada? Será que a questão da espiritualidade não é uma questão visual, ao invés de ser uma questão cardíaca? Foi isso que esse texto, de certa forma, provocou a pensar e a fazer algumas relações. Um dos textos que se segue nessa brincadeira é um texto da nossa Clarice Lispector, que é uma autora nascida na Ucrânia, um país que, para a gente, acabou tendo um vulto muito importante nesse contexto de guerra, que ainda não terminou. Quando a gente começou o Teógrafos, a gente começou a falar dessa guerra, foi o início dos nossos encontros aqui, estava vinculado ao início dessa guerra, e esse troço ainda não acabou. E a gente tem aqui a Clarice Lispector, uma representante desse povo ucraniano, que acabou se consagrando como uma grande autora do nosso arcabouço literário brasileiro. Ela, na sua forma de escrita, em muitos contos, numa linguagem que muitas vezes não é imediata, nos coloca para pensar, nos coloca para refletir, de uma maneira que outros contos, às vezes, não nos desafiam. Clarice Lispector, nesse texto, ela vai falar algo sobre a visão. Não sei se vocês tiveram a chance e o tempo de ler, mas é o conto a respeito de um menino que vai percebendo e se desenvolvendo na sua miopia. Ele, como uma criança, de vez em quando fala um negócio e assim o texto deixa uma certa dúvida se o que ele fala e é reconhecido como pelas pessoas adultas, como, olha, nossa, esse menino é um gêniozinho, ou se as pessoas já se entreolhavam, dizendo, olha, parece que ele não está conseguindo ver de fato, mas ninguém falava nada com ele. E ele tem uma certa expectativa a respeito da realidade, a respeito do mundo, das relações, dos afetos. E nessa visão que ele tem, o tempo todo, essa visão ela dialoga com os próprios trejeitos dele com essa miopia. Franzir a testa, levantar o nariz, ajeitar os óculos, ao ponto de certa forma, diante da realidade, e principalmente de uma realidade esperada, onde as pessoas têm uma determinada forma de se comportar, uma determinada forma de se apresentar, de ser, uma estética própria. Parece que existe um momento muito crítico, que é quando ele identifica na prima, essa prima, quase que um anjo no texto, era uma prima casada, sem filhos, mas em cuja casa ele meio que podia fazer tudo, ele seria meio que o alvo de todos esses afetos, era aquele dia da criança junto dessa prima mais velha. Mas ele identifica na prima um detalhe que parece que o mundo dele se arruína num determinado instante. Um detalhe, mas que muda para ele toda a realidade. Um dente de ouro. Ora, mas a gente não estava falando tanto sobre ouro há momentos atrás, dessa cidade esperada e tudo mais? Para esse menino, o dente de ouro é uma decepção, porque, de alguma forma, macula a imagem dessa prima sonhada. De alguma forma, passa a ter, para ele, um certo distanciamento nesse sonho que ele tem. Parece que, de alguma forma, para esse menino, era melhor nem ter visto isso. Era melhor ter ficado sem essa imagem. Olha, mas que coisa! Então é melhor ficar sem um encontro com a realidade
e se mover num mundo de sonhos do que encarar a realidade como de fato ela é? Ou precisamos retreinar, reestabelecer, refundar a nossa capacidade de ver, para que essas expectativas não sejam tão constrangedoras quando elas nos afligem. É engraçado que, num determinado momento desse texto, da Clarice Lispector, né, que ele fala desse mundo de um ideal inatingível e tudo mais, né? Ele é confrontado com a realidade. Ele viu, olha, tudo aquilo que eu imaginava, que eu queria, parece que não se realiza e não pode se realizar. Mas aí tem um momento desse texto, e a gente encontra isso lá no último parágrafo, onde vai se dizer o seguinte: e foi como se a miopia passasse e ele visse claramente o mundo. O relance mais profundo e simples que teve da espécie de universo em que vivia e onde viveria. Não um relance de pensamento. Foi apenas como se ele tivesse tirado o óculos. E a miopia mesmo é que o fizesse enxergar. Talvez tenha sido a partir de então que pegou um hábito para o resto da vida. Cada vez que a confusão aumentava e ele enxergava pouco, tirava os óculos sob o pretexto de limpá-los. E, sem óculos, fitava o interlocutor com uma fixidez reverberada de cego. Nesses momentos de confusão, parece que é preciso tirar os óculos e deixar a miopia no seu embaçamento, na sua confusão de imagens, acontecer. Bom, na nossa visão de mundo, criamos individualmente nossos ideais. Na nossa visão de mundo, construímos com o nosso olhar uma realidade sonhada para cada um. Cada um tem suas expectativas. Cada um tem suas expectativas sobre como o Brasil deveria ser, como as escolas deveriam funcionar, qual presidente deveríamos ter, qual a cor de roupa que a determinada empresa deveria usar, qual o horário certo dos trens e dos ônibus a passar. Todo mundo tem as nossas imagens individuais a respeito desse mundo ideal. E muitas vezes, buscando uma visão clara a respeito da realidade, individualmente, nós buscamos lentes individuais. Cada um de vocês que usa óculos sabe que o óculos foi feito sob medida para você. E você vai ter a sua visão de mundo particular, permeada por essas lentes que foram produzidas de forma inequívoca para os seus olhos. Muitas vezes você até compartilha o seu óculos com alguém que esqueceu em casa e está no trabalho precisando olhar mais claramente um documento. Mas não é aquela adaptação perfeita, porque cada lente foi feita para cada um. Mas o mundo não é assim. O mundo não foi feito para cada um. O mundo foi feito para ser compartilhado. O mundo está aí para ser compartilhado. E nesse mundo em que habitamos, conflituam as lentes individuais. Cada qual com a sua lente, cada qual com a sua clareza a respeito da visão de mundo, vão criar expectativas sobre esse mundo que vão entrar em conflito. Isso não é, talvez, a clareza maior sobre o que é a experiência humana? Uma relação de parceria biológica para que todos continuemos vivos e, ao mesmo tempo, um conflito permanente a respeito de visões de mundo que precisamos resolver de alguma forma. Se deixarmos apenas a visão de mundo falar alto, restará apenas
um de nós nesse planeta. Porque as outras visões de mundo, pela dissonância que terão com a nossa, precisarão ser eliminadas de alguma maneira. Mas, de alguma forma, o nosso apelo biológico mais fundamental, se a gente pensar que nós somos tão pequenos nesse universo como bactérias, a gente precisa de uma certa dimensão de parceria para conseguir continuar existindo. O texto da Clarice Lispector, ele nos desafia a um uso estranho da visão. Olha, toda vez que a confusão aumentar, vamos tirar o óculos. Vamos deixar a miopia dar o tom da existência. Vamos deixar que, de certa forma, uma certa visão embaçada da realidade tenha voz. Porque uma visão embaçada, como uma certa nuvem, se interpenetra entre as visões. O que você vê mais ou menos, e outro também está vendo mais ou menos. Então, sem essa clareza precisa da realidade, mas a gente viu que essa precisão de visão é algo muito perigoso, porque vai ser muito pessoal, talvez, valorizando essa miopia, a gente consiga uma parceria. Suspender os conflitos, abrindo mão dos óculos. No ambiente da espiritualidade, no campo religioso, o campo religioso ele é dominado por lentes muito precisas. São as doutrinas, os dogmas, as convicções, os jogos de poder em torno dessas convicções. Existem lentes que são as lentes corretas, que alguém diz que aquela é a lente correta. E a gente vê o que esse conflito de olhares produz. Fulano de tal tem uma visão mais correta sobre isso, sobre aquilo, sobre se Jesus nasceu do modo virginal, isso e aquilo e tal. Mas outro não vai ter essa visão. E aí? E a vida prática, a vida que é, muitas vezes, resolver problemas, é lutar para existir, muitas vezes, é trabalhar, 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 trabalhar e descansar para trabalhar no dia seguinte, ou seja, uma luta permanente. Esse tipo de existência está pouco se lixando para essas convicções religiosas que vão, muitas vezes, inaugurar guerras por uma defesa do discurso mais correto. E o menino no texto, talvez a gente possa até pensar naquela cena que Jesus, deixem as crianças se achegarem. Essa criança aqui do texto, percebendo que nos momentos de confusão talvez fosse mais útil tirar as lentes, deixar a nebulosidade e valorizar a convivência. A visão que você tem com os seus óculos, com a sua visão perfeita, note, ela só é útil para você. Das suas vistas, da sua clareza de visão, ela é especialmente útil para você. Eu não sou afetado, de certa forma, pela qualidade da visão do Emílio, da Laura, da Cris, da Cláudia. O Emílio, quando está lendo lá um livro, ele usa o óculos dele, isso vai servir para ele. Agora, existe um ambiente que nos desafia com relação à qualidade do nosso olhar. E ali tem um jogo muito interessante, que é o trânsito. No trânsito, eu não quero dirigir com um monte de gente que está olhando mal a estrada, a rua e tudo mais. Aí existe uma parceria estabelecida. Só que no trânsito a gente tem uma outra dimensão de uso da visão. Você tem que perceber as coisas à sua frente, perceber as coisas que estão à sua volta, é o som,
tudo está em jogo. É uma outra dimensão de uso dessa visão, que sim, é necessário uma visão mais clara, o Detran vai dizer que você tem que dirigir só de óculos e tudo mais, mas está numa outra esfera de uso diferente dessa que a gente está tentando estabelecer aqui para o nosso texto. Bom, então, em suma, a gente tem uma visão que se estabelece para a realidade, uma visão da realidade que os nossos olhos recebem, e para essa visão a gente usa lentes. Essas lentes são individuais. Da mesma forma, a gente produz uma visão para a realidade, nosso olho cria uma visão para a realidade, que também parecem ser mediadas por uma lente que vai, a partir de quem nós somos, jogar no mundo uma certa expectativa. O que faremos diante disso, então, para essa convivência global, local, familiar, espiritual e tudo mais? Em tempos onde muitas vezes visões de mundo distintas causam apedrejamento, parece que a valorização excessiva de lentes cristalinas, Varilux e tudo mais, não tem produzido algo saudável. É preciso, muitas vezes, por convicção, por desejo, por decisão, fazer uso de uma capacidade visual que nos daria uma visão de mundo semelhante aos quadros do Monet. Um certo embaçamento, uma certa impressão do mundo. Eu tenho uma impressão, aquilo é o que é me captado rapidamente. Seja ponte, seja praça, seja rua, eu tenho uma impressão, e aquilo é o que eu capto da realidade, e eu encontro de maneira positiva beleza nessas coisas. E eu estou disposto a dialogar com o mundo nessas interfaces nebulosas. Essa seria a questão. Para a gente começar a brincadeira, o que vocês me dizem disso? Faz sentido essa provocação? É razoável ou é uma mera loucura? O que a gente pode pensar sobre esse texto, né, da Apocalíptica e essa nossa capacidade de ver? O que ver está em jogo nessa nossa espiritualidade? Será que tem samba nessa história? Será que tem uma saída de percepção útil com essa brincadeira? O que a gente pode falar sobre isso? E aí, pessoal? Ou, de certa forma, né, também, como é que esses textos mobilizaram vocês a pensar outras coisas, né? Também, isso aqui é apenas um caminho, né? Quando eu penso em escatologia, né, assim, eu sou muito da opinião de que o interesse da Bíblia não era muito sobre futurologia, né? Quando a gente tenta ler esses textos, né, de literatura apocalíptica, né, tanto de Daniel é, quanto de Apocalipse, quanto de que está em Mateus ou Marcos, né, aquele capítulo menor, a gente sempre tem que olhar para aquilo que aquelas pessoas estavam passando, né? Então, existe para que as pessoas pensem, né, nesse fim, nesse dia do Senhor que termina, né? As pessoas estavam passando por um sofrimento, por uma ansiedade, por uma opressão, né? Que é diferente de você simplesmente parar para pensar, não, como que esse universo vai acabar? Não, como é esse meu sofrimento que eu estou vivendo hoje vai acabar, né?
é engraçado porque o cristianismo, né, evoluiu muito para a gente sempre ficar assim, existem muitos movimentos que sempre ficam pensando quais são os sinais que vão vir, vai ser agora, que não sei o que e tal, e sei lá, assim, se a gente vê isso muito, né, nos últimos 100 anos, né, desse fim do mundo que está chegando, e a gente esquece, sei lá, dos outros 1.800, 900 anos, que muita coisa pior aconteceu. Teve grandes epidemias mundiais, colonialismo, imperialismo, escravidão e tantas outras tragédias que aconteceram e civilizações que sumiram, e nem por isso assim, a gente viu esse final, né? Não é porque, sei lá, a pessoa identificou que político A fez isso, político B fez aquilo, que político X mudou a embaixada para Jerusalém, porque agora está chegando o apocalipse. Mas é muito interessante essa questão, né, de como a gente está vendo, né, de como a gente está percebendo esse mundo, né, e se a gente está efetivamente percebendo todas essas, todo esse sofrimento que está realmente acontecendo. Né? Qual apocalipse que a gente escreveria hoje? Né? Qual literatura apocalíptica a gente estaria escrevendo? Né? Ou será que a gente estaria escrevendo outro tipo de literatura, como, né, os autores nem sempre eles estavam preocupados em escrever literatura apocalíptica. Em alguns momentos eles estavam preocupados, como Paulo, em escrever cartas para as igrejas, né, ou contra o movimento profético, em fazer toda uma análise daquela situação, né, e de contestar, né, aqueles poderes que estavam estabelecidos. Né? Então, acho que essa pergunta do segundo texto é muito interessante, né, assim, de perceber qual que é a nossa visão nesse sentido. O que que a gente estaria produzindo hoje, né? Será que a gente está percebendo, né, dessa nossa visão mais acurada, né, com os nossos óculos, né, com as nossas lentes? O que que a gente está percebendo no mundo? Ou será que a gente está percebendo com isso mais opressão, ou será se a gente não está percebendo essa opressão? Será que a gente está muito preocupado em focar, né, com as nossas lentes, né, detalhes, né, que nos afastam, né, dessas percepções? Uma coisa, até brincando com essa questão da visão, né? O Samir ele deu uma ênfase muito prática, né, sobre a questão de ver o mundo e a necessidade de se perceber esse mundo, né? Mas tem uma dimensão dura da visão, né, que é justamente essa visão do sofrimento, né? O que produz na realidade esse sofrimento? Como que esse sofrimento pode ser superado? Essa coisa de sofrimento, lógico, é um exemplo bobo aqui que eu vou dar, mas já acabei em um dado momento olhando aqui, há uma semana atrás, basicamente, eu tive a infelicidade de fechar a porta no meu dedo. Então, estou aqui, ó, com o meu dedo. Eu vi estrelas, literalmente, nesse dia, né? A reação a esse sofrimento. Eu vi o que não estava à minha volta, vi estrelas. Né? E está aqui meu dedo. Não está doendo mais não e tal, mas na hora, no dia, eu praticamente não consegui dormir, porque parecia que meu coração estava pulsando aqui no dedo. Foi horroroso, né? Mas é isso, né? A questão da visão sofrimento, né? Que o Samir falou, de fato, tem esse lado que é fundamental. O Emílio, eu acho que queria fazer um comentário também. Diga aí, Emílio. E você está com o microfone fechado. Ainda não. Continua fechado. Deixa eu ver se... Opa, Abriu foi. agora? Agora abriu. Perfeito. Isso também tem para chamar a atenção dessa questão da escatologia,
Porque o próprio autor, eu acho que é o terceiro texto, se não me engano, é um que escreve sobre teologia, né? O Moltmann. Acho que é esse mesmo. E ele fala justamente essa questão de que escatologia seria o estudo de alguma coisa que fosse viável de ser estudado. E o futuro que vai acontecer, se Jesus vai descer em Jerusalém ou se vai descer em outro lugar qualquer que ele escolher, não há possibilidade de você fazer um tipo de estudo dessa forma, né? Quer dizer que a questão toda é essa visão que nós temos, e nós já fomos acostumados a ter, principalmente em igrejas evangélicas, que isso vai acontecer literalmente da forma como está escrito, como se fosse assim uma previsão, algo que vai acontecer de qualquer jeito, né? É evidente que quando você lê o Apocalipse, você fica embevecido com aquela linguagem. E, principalmente, você fica preso a ser tentado a dar uma interpretação literal dos acontecimentos na medida que eles forem acontecendo. Eu me lembro muito bem disso porque eu frequentei uma igreja que havia uma grande influência de cristãos que vinham da igreja adventista. E eles lá têm aquela visão, né, quase que literal da Bíblia e do Apocalipse. Eles pegam as profecias e leem como se isso fosse acontecer realmente, passo a passo, a ponto que o Samir falou aí da nossa esperança de alguns de que Jerusalém venha a ser a capital do mundo quando Jesus Cristo vier, que ele tem que descer em Jerusalém, não pode descer em outro lugar. Então, essas questões é que terminam fazendo com que as pessoas fiquem presas a uma ficção e não olhem para a realidade. A questão, portanto, é saber o que é realmente escatologia e como interpretar essa escatologia. E até curioso, né? Comentou aí no texto, na questão dos adventistas e tal. Por acaso hoje, né? Hoje a gente inaugura, né, um novo calendário litúrgico para as igrejas que seguem o calendário litúrgico, né? Hoje é o primeiro domingo do Advento, né? Justamente o tempo que vai ser todo fundamentado nessa espera daquilo que vem sobre o mundo e tudo mais, né? Justamente hoje, o primeiro domingo do Advento. E aí, tanto o Emílio quanto o Samir, algo que a gente precisa ficar bem atento também é que existe nesse jogo da visão sobre a realidade, sobre o mundo e tudo mais, uma possibilidade que parece que a gente foi alvo disso em algum momento, que é a imposição de uma determinada forma de ver o mundo. Você tem o seu olho, você tem a sua vida, você tem a sua história, e num dado momento alguém vai dizer para você: olha, você precisa ver o mundo dessa maneira. Você precisa receber a realidade no mundo dessa forma específica. E, da mesma forma, criar sobre o mundo uma expectativa única. Isso é o mais comum do discurso religioso. Uniformizar a visão. Pô, mas isso é profundamente... Aí eu não vou falar só sobre o cristão, o judeu ou qualquer outra coisa parecida, mas eu acho que isso faz um pouco parte de quase que todas as manifestações religiosas. Uma certa homogeneização da visão de mundo e uma espécie de homogeneização dessa perspectiva de mundo criado. Antes só da Eliane, vou só jogar a pergunta que a Cláudia lançou aqui no chat, ainda provocando essa questão de clareza de visão ou nebulosidade de visão, que ela pergunta o seguinte: então, para qual visão vamos retirar os óculos? Que essa é uma pergunta importante. Então, beleza, se existe uma dimensão possível de algo que parece, o texto provoca a gente a pensar que é necessário abrir mão dos óculos, fazer uso da miopia para viver, parece que o texto sugere que justamente é preciso retirar os óculos quando o que está diante de nós
é um conflito insuperável de visões. Quando cada qual, com a sua visão de mundo, vai sim tentar se impor sobre o outro de uma determinada forma, fazer com que o outro veja o mundo sobre a minha perspectiva e o outro fazer com que eu veja o mundo a partir da perspectiva dele, num duelo, numa disputa, e no final dessa história cada um de nós pudesse... Vamos combinar? Nós todos somos meio ceguetas, a gente não vê nada direito e é justamente a gente precisa desse pedacinho de vidro aqui, de plástico, para nos ajudar a ver alguma coisa, né? Então parece que, né, o texto nos sugere que isso é uma oportunidade de retirar os óculos e fazer uso da miopia. Diga aí, Eliane, pois não? Não, é que foi curioso certas colocações suas que me instigou a pensar, entendeu? E nesse ponto, é isso que eu estou conjecturando também, é que nem a nossa amiga aí, não estou ainda concluindo nada. Mas, para mim, surgiu uma contradição, assim, logo no primeiro momento, tipo assim, se eu desejo um diálogo, eu tenho que estar com as portas abertas. Agora, a partir do momento que o texto define para quem vai entrar ali, para quem estão as portas abertas, eu já vejo ali uma contradição. Então, tipo assim, é meio complicado. Eu vejo hoje, como você colocou mesmo, esse conflito que as portas não estão abertas, as portas estão definindo quem é que tem que chegar perto de mim ou quem é que tem que chegar perto da minha comunidade, entendeu? Então, eu estou vendo portas fechadas, no caso aqui, eu estou ilustrando só, tá? Em relação ao texto, que não existem portas abertas. Não existe, não. Vamos radicalizar tanto. Mas é tipo assim, eu vejo assim, há um conflito muito grande e o diálogo não acontece porque as portas estão fechadas, porque eu excluí certas pessoas desse convívio. É isso que eu estou refletindo. Não, mas é isso mesmo. Nas portas que a gente acaba experimentando na prática, no dia a dia, das nossas comunidades religiosas, nos nossos ambientes de compartilhamento de espiritualidade e tudo mais, parece que o que existe é uma catraca, onde só passa quem tem um determinado crachá, que foi aprovado por alguém dentro do que se é, dentro do que se diz, dentro do que se espera, né? Então, sem sombra de dúvidas, talvez não seja uma porta trancada, com cadeado, com barras de ferro, mas muitas vezes, no mínimo, rola uma catraquinha ali que você, se quiser entrar, vai ter que conversar com segurança antes. Para dizer que é visitante, Você não é bem-vindo, você é visitante, é outra história. Você é um alienígena ali. Diga aí, Cláudia. Cláudia abriu o microfone, fala aí. Então, as portas estão... Concluindo aí que a nossa amiga está falando, é uma coisa da minha cabeça que veio aqui, Sim. perdoa se eu estiver falando bobagem. É isso. As portas estão abertas, só que não, né? Porque não entram idólatras, não entram... Aí eu vou trazer para o meu mundo atual aqui, não entram as quengas, não entram as trans, não entram essas letrinhas todas que eu não sei mais quais são, desse alfabeto Queer, que, aliás, hoje é o dia da parada gay. Não entra nada que não esteja dentro daquele quadrado, assim, meticulosamente medido, reluzente. Me erra, pelo amor de Deus. Não, mas é isso mesmo, Né? Agora, qual é a provocação maior nessa história toda? Perceber que parece, né, que tudo começa, né, pelo menos é a brincadeira aqui, é uma provocação, que tudo começa com um jogo de visão, e não com um mero jogo de sensação, de sentimento, aquela coisa que a gente sempre atribui, não, é o que eu estou sentindo por dentro, meu coração, meu sentimento. Não, parece que é aquilo que você capta da realidade de maneira mais instantânea. A nossa forma mais imediata de contato com a realidade é o tato e a visão. E aí a gente, se nesse contato com a realidade, a gente já está com ele deformado, com a visão estranha, a gente já vai sentir as coisas depois, que é um processamento dessa visão, também deturpadas. Quantos julgamentos já não são estabelecidos logo de cara pela visão? Fulano é assim, é o que a visão nos diz.
você já admite uma postura classificatória. Fulano, então, faz parte dessa caixinha, não é bem-vindo e tal. Se a visão está esquisita, o que segue a visão, é difícil esperar alguma coisa positiva. Então, talvez a gente tenha que saber usar melhor nesse jogo de uma espiritualidade, nesse jogo de convivência, nessa vida melhor que a gente quer construir e que não é baseada em ruas de ouro, talvez a gente queira construir um melhor uso da própria visão. Melhor uso da própria visão. O texto que o Emílio destacou, o texto do Moltmann, que é o texto 4 aqui da nossa jornada, é um texto que vai falar mais ou menos sobre isso. Olha, eu não posso falar sobre o que não há. Eu não posso falar sobre o futuro. Ele não está aí. Como é que eu vou discursar sobre algo que nunca se efetivou de fato? Eu não tenho o que dizer sobre isso. Qualquer coisa que eu fale, ou é imaginação ou é especulação. Então, esse jogo de expectativas, ele precisa ser um jogo jogado de outra maneira. Existe, por um lado, uma experiência que me constrange. Experiência está totalmente ligado a esse lado do sentido, da visão, do tato, dos cheiros e tudo mais. Existe uma experiência que me constrange, de alguma maneira, que me afeta, que vai me colocar em xeque diante da realidade, porque na experiência algo de mim não se enquadra, e existe uma possibilidade de atuação nesse mundo que coloca em jogo minhas expectativas positivas, que faz com que eu seja um agente nesse jogo da vida no mundo. Aí sim a gente poderia falar de uma esperança. O texto do Moltmann, inclusive, vai valorizar o seguinte, que aquela esperança bobinha, basal, aquela esperança paralisada, estática, aquela esperança de quem vai simplesmente pegar a cadeirinha, sentar e esperar, é a esperança que poderia ser considerada uma maldição. Essa esperança, ela paralisa. Foi na nossa tradição brasileira, século XX, que a gente encontrou uma refundação da esperança. Quando, por exemplo, o Paulo Freire ele resolveu usar o verbo esperança, a palavra esperança, não mais como um substantivo, mas como um verbo, esperançar. É necessário agir com esperança, agir motivado por essa esperança, mas não é ficar parado, é simplesmente atuar no mundo dentro das suas expectativas positivas. Transformar a realidade à nossa volta, constranger a experiência que nos constrange com quem nós somos. Mas nós não somos perfeitos, nós não somos ideais, nós somos idólatras, nós somos mentirosos, nós somos corruptos. Bom, parece que a história do mundo diz que disso não se pode abrir mão. O ser humano parece que tem isso na sua existência mesmo. Tem esses problemas de comportamento. Vai ser isso e vai ser isso sempre. Agora, mesmo assim, vai ser agindo no mundo, vai ser atuando sobre o mundo, constrangendo o mundo com a nossa realidade e sendo constrangidos pela experiência do mundo na nossa realidade, é que o jogo da vida vai acontecendo, é que o esperançar se realiza. Dependendo da nossa boa intenção, dependendo da nossa efetividade, até da nossa visão de mundo construída, a gente vai colher resultados positivos disso, sabendo que a gente vai colher resultados negativos também. Seria uma loucura da nossa parte pensar, não, beleza, um belo dia nós resolveremos tudo e seremos um grande time de futebol, onde todos torcerão juntos pela vitória. Até nas torcidas organizadas tem confusão. Você quer um grupo de gente mais convencido da vocação coletiva do que uma torcida organizada?
tem briga dentro da torcida organizada. Então, quer dizer, isso só mostra que essas soluções idealizadas, elas são uma visão de mundo deturpado. O texto do Karl Jaspers, que é um filósofo que trabalhou com psicologia também, ele vai justamente falar isso, que essas visões de mundo que são localizadas na história, em cada lugar e tal, que a gente muitas vezes se identifica como pequeno grupo, se identifica individualmente. Não seriam essas visões de mundo um certo fanatismo da nossa parte sobre essas nossas expectativas da realidade? Porque ela é algo que eu construo a partir da minha visão criativa, mas se eu admito que apenas a minha visão de mundo é aquela que tem que se realizar, eu me tornei um fanático de mim mesmo. Ele até usa um termo aqui falando de uma filosofia profética, né, que é aquela que se opõe à mera contemplação da realidade e tal, mas é que é preciso impor sobre o mundo uma certa visão de mundo. Isso seria essa filosofia profética. As religiões têm um grande papel nisso, impor uma visão de mundo. O problema é rogar para si a unicidade do discurso. Só a minha é correta. A gente precisa ficar muito atento àqueles que vão usar lentes de extrema nitidez, ou pelo menos rogar extrema nitidez sobre o mundo, quando, na verdade, por mais que os nossos óculos sejam de altíssima tecnologia, a nossa visão de mundo ainda é muito parcial. Basta a gente considerar a visão dos animais, que veem o mundo muito mais do que a gente. Veem o mundo nas suas frequências de infravermelho, veem o mundo a quilômetros de distância, como os falcões e tudo mais. Eles veem o mundo com uma capacidade que a gente não tem. Então, só se pode falar de mundo, o ser humano falar de visão de mundo, na sua visão limitada enquanto ser humano. Enquanto visão limitada é uma visão incompleta, é uma visão imperfeita. Por que rogar uma visão total, absoluta, e impor sobre todos essa visão radical e final? Talvez, como uma provocação final dessa história toda, um texto que me foi apresentado há uns 4, 5 anos atrás pelo nosso amigo Alberto, que hoje não pôde estar aqui com a gente, mas que eu agradeço profundamente a ele por ter me apresentado esse texto, que é um texto do Carlos Drummond de Andrade. Eu não conhecia e eu fiquei embevecido com esse texto, dada a clareza do Carlos Drummond sobre essas questões. É um texto que se chama A Verdade Dividida. E ele vai dizer assim, eu acho que isso seria quase que uma oração para a gente, esse texto do Carlos Drummond. Diz assim a poesia dele, a porta da verdade estava aberta. É justamente a verdade que a gente quer acessar, né, na nossa ânsia de ser humano. Mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Então, tinha que entrar de ladinho para acessar essa verdade. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava de ladinho só trazia o perfil de meia verdade. E a sua segunda metade, quando entrava com o outro lado, também voltava com meio perfil. E, pasme, os dois meios perfis dessa verdade não se encaixavam para quem tentava ter a verdade como um todo. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta e chegaram num lugar luminoso, onde a verdade esplendia os seus fogos. E era dividida em duas metades, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela, mas as duas eram perfeitamente belas. E era preciso optar. E cada um optou
conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Esse texto do Carlos Drummond de Andrade, ele parece que coloca, de uma vez por todas, uma ineficácia total dessa busca do ser humano por essa verdade total. O problema não é a nossa intenção de buscar a verdade. É justamente nessa intenção de buscar a verdade que a ciência acontece. É um jogo de buscar. Mas na ciência bem feita, consciente de que nunca vai encontrar. No discurso religioso, muitas vezes parece que essa verdade não só já foi encontrada, como ela precisa ser empurrada goela abaixo de todos os outros. Só que o que o texto nos diz é, olha, cada um só tem meia verdade. E ao escolher uma delas, isso foi baseado no seu capricho, na sua ilusão, na sua miopia. Então não adianta, parece, dentro desse conjunto, querer chegar o tempo todo nessa coisa, no monobloco, no monolito, para resolver o problema da nossa vida. A gente tem que estar, sim, abertos ao ver. Foi com ver que a gente começou essa brincadeira hoje. A primeira palavra da nossa conversa, eu vi. Mas a gente termina a última palavra dos nossos textos de hoje, miopia. Admitir a nossa miopia. Crescer com a nossa miopia. Saber que muitas vezes não é na ânsia de buscar um óculos. Buscar um óculos seria admitir cegamente um padrão de discurso, que a gente vai resolver o nosso problema. Mas sim, saber viver com as nebulosidades da visão. É sair para dirigir com boa capacidade de direção, porque sabe os caminhos pela memória, porque está aberto a outras sensibilidades, conhece as luzes, as cores, os tons. Não apenas essa visão cristalina que impõe sobre a realidade na sua dimensão criativa, o mundo inacessível a todos os outros. Vai ser sempre um mundo particular. Quem sabe, dessa maneira, a gente não consiga construir um jogo de espiritualidade mais proveitoso, mais frutífero, mais acolhedor. Existem poucos espaços abertos a isso. Eu diria que a regra é que os espaços são como os que a Eliane mencionou. Portas fechadas, catracas, crachás, todos tentando algum tipo de identificação prévia, mas basicamente para dizer, aqui você que pensa diferente não é bem-vindo. Somos hoje 8 bilhões de pessoas no mundo. Já cruzamos a fronteira dos 7, agora somos 8 bilhões de pessoas no mundo. Vocês acham mesmo que algum dia teremos uma mega visão uniforme sobre o mundo e suas expectativas? Eu acho que não teremos e, particularmente, torço para que nem tenhamos. E que eu possa ir a tantos outros lugares e aprender com outras realidades. Para que, individualmente, eu possa ser um pouquinho mais convivendo com essas outras visões de mundo, com essas outras perspectivas, né, que o mundo nos oferece. Senão, todo lugar no mundo vai ser igual a todos os outros. Aí acabou. Acho que nisso já acabaria a experiência humana, né? Já seria o fim dela mesma. Não teria graça. Bom, é isso, pessoal. Então, chegamos aqui, meio-dia, já batemos o nosso horário. Ainda teremos mais um encontro esse ano.
próximo ali, talvez no domingo anterior ao domingo do Natal, para não bater com as festas de Natal, né, de todo mundo, sempre um momento de muita mobilização. E vou tentar que esse nosso encontro, naturalmente, né, trate desse tema, né, o tema do Natal, um tema muito rico de significado para a gente tratar. E talvez a gente já possa até ir para as nossas celebrações natalinas com outros grafos, né, na nossa cabeça, fazendo outras relações, outros diálogos com esses materiais. Mas, como sempre, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui, a disponibilidade, o interesse, contando que vocês sempre estejam aí nos próximos. Valeu, galera. Muito obrigado. E bom domingo a todos. Foi muito bom. Obrigada também. Tchau. Bom Valeu. domingo. Até mais. Para vocês Obrigado, todos. Jaque. Até mais. Abração. Tchau, né? Falou, Emílio. Forte Beijo, abraço. Jaque! Valeu, Cláudio. Até a próxima. Abraços, tchau, tchau. Valeu, Bom Marcos. domingo. Ok, Obrigada. Falou para todos vocês. Tchau.